Senhor presidente, antes de entrar na minha fala, eu quero parabenizar a senadora Ana Amélia pela matéria que ela colocou, os parabéns, e também o senador Paim, que esteve aqui, nos antecedeu nessa tribuna, e ele abordou aqui o assunto sobre o idoso. E nós fizemos uma proposição ao presidente Renan que seja feita uma sessão temática para tratar da questão dos idosos e também dos jovens. Nós precisamos ouvir esses dois segmentos da sociedade para que essa casa possa estar ali bem balizada, né, bem próxima dos interesses dos idosos e também dos jovens. Mas, senhor presidente, Vossa Excelência, que é um homem que como diz na minha terra, que labuta com o setor produtivo, que é de um estado que está aí a grandes passos, que é Rondônia, para crescendo nesse país, nós fizemos uma proposição também de uma temática dos transgênicos. Senador, é importante a gente discutir essa sessão aqui. Nós demos a entrada pedindo para fazer uma sessão temática para discutir sobre os transgênicos, que hoje essa casa daqui um dia vai se debruçar sobre isso, vai debater sobre isso, e é preciso que a gente esteja aí mais municiado, né, de informações importantes de pessoas que abordam isso com muita propriedade. Mas, senhor presidente, senhor senador, senhora senadora, hoje subo essa tribuna pela segunda vez, que de manhã participei de uma sessão especial belíssima sobre o Sara Kubitschek, e que foi uma sessão signatária do senador Cristóvão. Eu venho hoje aqui a essa tribuna tratar sobre a enorme satisfação que vem à tribuna para registrar algumas considerações sobre o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, que ocorreu no dia 12 de junho. Tenho a convicção de que a proibição do trabalho de crianças e adolescentes é um dos principais direitos fundamentais, pois preserva a mocidade desses jovens, resguardando suas formações psicológica e fisiológica, além de, inegavelmente, assegurar um aprendizado e um estudo com mais qualidade. Contudo, senhor presidente, infelizmente o mundo ainda não conseguiu garantir com eficácia esse direito. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, em 2012, 168 milhões de crianças em todo o mundo, ou seja, 11% de toda a população infantil ainda estavam em situação de trabalho. Dessas, 85 milhões atuavam em atividades classificadas como as piores formas de trabalho infantil, como escravidão, prostituição, tráfico de drogas e outros trabalhos prejudiciais à saúde, à segurança e à moral, sobretudo das crianças. No Brasil, senhor presidente, no Brasil, essa chaga resiste em acabar, embora estejamos seguindo combatê-la. Nossos dados históricos mostram um constante declínio dessa forma de exploração. De acordo com o IBGE, entre 2000 e 2010, houve uma redução de 13,44% nos índices de trabalho infantil na faixa etária entre 10 e 17 anos, com maiores quedas na região Nordeste. Em 2013, o trabalho infantil abrangia 3,2 milhões de crianças e adolescentes, uma queda de 10,6% em relação a 2012, quando a quantitativa apontou 3,5 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho ilegal. Senhor presidente, são os números que merecem ser comemorados e que resultam de um intenso e árduo trabalho do governo federal em parceria com estados e municípios, com o objetivo de atingir o compromisso de erradicação de todas as formas de trabalho infantil até 2012. Senhores senadores, senhoras senadoras, o Poder Legislativo tem um papel central na busca desse fim, seja fiscalizando, seja propondo novas ações.
Ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou o relatório da CPI que investigou a exploração de trabalho infantil. Foram realizadas diversas audiências públicas em Brasília e nos estados para discutir temas como trabalho infantil, doméstico, acidentes e morte por trabalho infantil, combate ao trabalho de criança no carnaval e fiscalização do trabalho infantil. Foram sugeridas diversas medidas de grande mérito, das quais destaco as propostas que responsabilizam prefeitos e vereadores que deixam de destinar os recursos necessários ao fornecimento do Conselho Tutelar e elevação do valor da multa por infração ao dispositivo relacionado ao trabalho da criança e do adolescente, além de responsabilização das cadeias produtivas que lhe explorem o trabalho infantil. Também creio ser central, senhor presidente, reafirmar a importância de combater ao trabalho doméstico com renovação imediata do artigo 248 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O trabalho doméstico é considerado uma das piores formas de trabalho infantil, pois retira da criança o convívio com a sua família e sua comunidade, com a submissão e a jornada longa e muito pesada de trabalho, salários baixos ou inexistentes, a uma grande vulnerabilidade ao abuso físico, emocional e sexual. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, acredita-se que a razão que ainda justifica o trabalho infantil vão desde a necessidade econômica à falta de universalização das políticas públicas até a reprodução de uma cultura equivocada de que é melhor trabalhar do que ficar desocupado. É fundamental, senhor presidente, que tais causas sejam largamente combatidas. Estou convencido de que a disponibilidade de renda adequada para a família dessas crianças e adolescentes, fiscalizações mais intensas e o maior tempo diário dedicado aos estudos e ao lazer garantido pelo Estado são essenciais para que as próximas gerações no futuro sejam o trabalho infantil somente uma angústia do passado. Portanto, senhor presidente, eu não poderia deixar de registrar esse momento importante na vida da juventude brasileira. É fundamental que a gente, quando se refere ao trabalho infantil, aquele trabalho infantil doloso, aquele trabalho infantil que prejudica, aquele trabalho infantil que não educa, aquele trabalho infantil que retira a liberdade e a oportunidade do estudo, aquele trabalho infantil que oprime, né, as pessoas, principalmente os mais humildes, os mais necessitados, como destacamos aqui, a questão, por exemplo, do trabalho infantil doméstico. Ele é extremamente, senador Fernando, doloso, né? Ele é penoso. E eu digo isso porque, embora eu tenha um pouco a analisar esse ponto, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, né? Eu fui ser vaqueiro. Minha mãe era uma empregada doméstica, pessoa pobre, me doou para um fazendeiro para que eu pudesse estudar. Ele me levou prometendo que estudar. Chegou lá, eu tinha que acordar 3 horas da manhã, ir para o curral com lama no joelho, dormia no chão, encostado dos cachorros para ter calor, que nem lençol tinha. Então, às vezes, essas pessoas abusam. E esse abuso é muito mais no campo, na área rural, né? Então, ali você não tem a quem recorrer. Hoje não. Hoje o Estado está mais aparelhado, hoje existem os conselhos tutelares, hoje existe todo um recursos humanos nesse sentido de você não permitir mais que as pessoas passem por tamanha privação. Eu sempre acho que o trabalho, ele não dignifica ninguém. O trabalho é importante e o trabalho, ele cedo bota o ser humano na responsabilidade, senador Hélio. Mas é importante que ele tenha uma característica que não seja de abuso, que não seja exaustivo, né? Que não seja oportunista. É por isso que a gente tem hoje trouxemos a essa casa esse tema e parabenizar aí de qualquer sorte os números que eles foram apresentando, que são números até motivadores. Houve bastante avanço, há uma apuração do Legislativo com uma CPI do trabalho infantil, trabalho escravo, feito ali pela Câmara Federal, e sem nenhuma dúvida essa casa hoje não poderia cruzar os braços diante de um tema tão importante a nível nacional, de um tema que aflige todos os lares, todas as famílias, principalmente as famílias mais carentes, mais pobres. Senador Hélio, só para você ter uma noção, hoje morrem no Brasil, são assassinados no Brasil 56 mil pessoas. Senador Fernando, isso é uma guerra civil, que acontece aos olhos, à margem dos nossos olhos,
né? E desses 56 mil, senador Assi, 53% são jovens. São jovens. Nobre senador. E já permito a sua fala. São jovens. E 77% são negros. E 93% desses 53% dos 56 mil são do sexo masculino. Ou seja, ainda quem é penalizado é a classe mais sofrida, é a classe mais desprotegida, é a classe mais humilde, a classe que não tem casa, não tem ônibus, não tem saúde, não tem educação, não tem uma moradia com dignidade, não tem saneamento, não tem geração de emprego. Então são essas pessoas que são normalmente a vítima dessas ações criminosas que nós apontamos. Senador Hélio Campalau. Senador Telmário Mota, nobre senador Assi Gurgel, presidindo a sessão, sem dúvida esse seu relato, ele nos envergonha, que o Brasil ainda, lamentavelmente, ainda temos muitas crianças sendo exploradas nas carvoarias, nas roças, nas fazendas, seja como vaqueiro, seja como trabalhador doméstico, seja como aviãozinho, gente explorada de todo jeito, principalmente os menores. Inclusive, você e eu estávamos no dia que a gente aprovou o artigo que passa a pena de corruptores de menor para crime hediondo também, né, aumentando o crime, e eu acho que a gente precisa, né, combater essa questão. Não dá para a gente ficar inerte a isso. Isso só vai se resolver, nobre senador Telmário e nobre senador dessa casa, quando tiver uma distribuição justa da renda, quando tivermos uma melhor inclusão social. Por isso a questão que você coloca, por exemplo, o maior número de mortes de negros, de pessoas que estão à margem da sociedade. Isso precisa mudar essa realidade, né? E isso só vai acontecer com investimentos sociais. Graças a esse governo que tem bons investimentos sociais, você mesmo relatou aí o decréscimo desse tipo de criminalidade, mas já está muito grande. Então, isso significa que precisamos melhorar, aumentar o investimento nessa área. Obrigado, senador Telmário. É isso que eu queria relatar e concordar com Vossa Excelência nesse importante pronunciamento. Obrigado, senador Hélio. A gente incorpora a sua fala ao nosso discurso. Senhor presidente, um segundo assunto, só sabendo que hoje a gente ainda tem um tempinho, né, senhor presidente? Obrigado aí pela sua gentileza. Um segundo assunto que me traz essa tribuna é a questão das greves dos professores. As greves dos professores. Em meados de maio, saiu aí que dos 27 estados brasileiros enfrentam problemas com os professores. As greves já foram deflagradas no Pará, Paraná, São Paulo, Santa Catarina. E segundo o Jornal de São Paulo, Estadão de São Paulo e Correio Brasiliense, nós teremos aí previsão para greve também em Pernambuco, do senador Fernando, e também em Sergipe. Na verdade, a gente olha ali, por exemplo, o Banco do Brasil, a Polícia Federal, né, e outros, né, a Caixa Econômica. O que a gente observa? Que esses profissionais, eles têm um salário padronizado a nível nacional. Padronizado a nível nacional. E essa falta de isonomia salarial, essa falta dessa padronização do salário do professor, é que cria toda essa angústia, todo esse sofrimento, né? Porque no momento desse, uma paralisação dos professores, claro que não aquela do Paraná, porque a do Paraná do senador Álvaro Dias houve um exagero fora do comum, e também do senador Assi, que ele é filho do Paraná. Embora o senador Assi, ele é que nem aquela música do adoro Petrolina, mas eu amo Juazeiro. Então, assim é que ele faz. Ele adora, agora eu não sei qual dos dois ele adora e ele ama, mas ele gosta dos dois simultaneamente, que é de Rondônia e do Paraná. Mas essa greve dos professores, é preciso que o Brasil, é preciso que a nação, e é preciso que essa casa contribua com isso, para que a gente possa buscar um bom termo, né, do professor. Então, há estado que o salário é relativamente
suportável, não dizia nem agradável, suportável, a estado que o salário dos professores é uma vergonha. É uma vergonha. O professor acaba indo para a sala de aula como um complemento, né, da sua renda. O que é muito triste isso, porque nós estamos agora nesse projeto, né, da Pátria Educadora, que eu vi o ministro Mangabeira fazer uma exposição de motivo e que me encantaram. Sinceramente, fiquei encantado com a proposta do ministro Mangabeira dessa Pátria Educadora, que seria aí uma qualidade nacional de ensino, né, com novas metodologias, né, com uma nova grade escolar, com uma nova proposição do ensino. Mas para isso acontecer, é preciso que haja um empenho, não só dos municípios, como também dos governos estaduais e principalmente do governo federal. Eu acho que essa questão dos salários, essa questão dos professores, é importante que haja várias mãos, que seja tratado em várias mãos, município, estado e federação, de uma forma bem objetiva, de uma forma concreta, né, de uma forma real, que a coisa seja encarada de frente, que a gente não discuta tudo pontualmente, que essa discussão não fique a gosto de cada governante, que ela não fique a critério de cada assunto paroquial, que ela seja puxada para uma discussão nacional, que haja o consenso. Eu acho que é importante que os professores, que são pessoas extremamente conscientes, que a escada do desenvolvimento humano é fundamental para a vida humana, é fundamental para o desenvolvimento da humanidade, ele seja chamado para a mesa de discussão, que seja passado para ele, porque às vezes, muitas vezes o sindicato ou algum grupo político, alguma movimentação, alguma motivação política acaba levando à defragação de uma greve, ao movimento mais radical, de um confronto mais radical. Então, eu acho que o professor ele precisa, sobretudo, aquele que está sobrecarregado. Às vezes o professor entra na sala de aula, hoje os professores são agredidos, hoje os professores são desrespeitados, hoje o aluno se acha no direito, né, de poder fazer qualquer coisa dentro de sala de aula. É preciso mudar isso. Isso é preciso, tudo tem limite, tudo tem regra. É por isso que a gente vê, de repente, uma ação como aquela parada gay sair do limite do racional, entrar no limite do irracional. Então é preciso você parar isso ali na escola, onde a criança está passando por uma formação, onde ela está absorvendo as normas da sociedade, onde ela está absorvendo as normas do seu país, onde ela está absorvendo as normas da boa convivência. É fundamental que ela aprenda a respeitar a família dela, que ela aprenda a respeitar a sociedade, que ela aprenda a ver que os direitos dela terminam onde começa de outrem. Então, é fundamental que a gente traga esse ponto para uma discussão, porque é muito triste a gente ver o professor ser destratado, maltratado, e aí passar de aula ainda com mísero salário, e aí defraga-se uma greve, entra nessa questão dessa greve, ela acaba abrangendo uma questão bem maior, né? Porque ela acaba criando dificuldades em todos os sentidos, né? Por exemplo, nós sabemos que às vezes temos muitas pessoas que moram na área rural, e o senador Assis sabe muito bem disso, que essas crianças ajudam os pais, principalmente na agricultura familiar, que os filhos têm um período de férias, que tem que voltar, tempo de colheita, tempo disso, tempo daquilo, que acaba aí prejudicando. No mais do que isso, também tem o calendário escolar, né, que às vezes você, em função da greve, aí você acaba furando esse calendário escolar e com isso atrapalhando alguns projetos das pessoas. E deixa aí todo mundo numa certa dificuldade, né? Fica com dificuldade o próprio governo, fica com dificuldade os alunos, fica com dificuldade os próprios professores, e acaba com isso criando aí uma zona de descontentamento absoluto, um conjunto de descontentamento que é preciso a gente modificar. Portanto, é aqui a minha preocupação, o meu apelo. Aí eu acabo me curvando às proposições do senador Cristóvão, da federalização, né, que eu acho que a federação também, pura e simples, ela acaba até insuportável, e o senador Cristóvão deve saber disso, mas que pelo menos ela é um balizador, né, que pelo menos ela seja um horizonte, que ela seja o norte. Então, senhor presidente, hoje eu queria aqui agradecer a sua paciência, a sua gentileza, para a gente abordar esses dois assuntos. Muito obrigado.